Querida, seja muito bem-vinda, então, ao nosso Círculo de Alice, abrindo aqui em janeiro. Eu não sei se vocês conseguiram ver, eu fiz a página de vendas, compartilhei ontem, vocês viram? Ficou super bonita, né? Explicando tudo que é o Círculo de Alice. Quem não conseguiu ver pode procurar depois, está ali no nosso grupinho, Casa dos Livros, e apareceu já a Maria ali como a primeira Eu vi, convidada especial. Você viu, Maria? Tá tudo vi sim. completinho, Nossa, ficou linda né? a apresentação. Ai, que Você e bom! E Maria depois Rosa, tem as as duas outras até capitais. a 6, tem as outras até a junho, para quem tiver curiosidade, tudo que vai acontecer, tá bom? E é com muita honra que nós finalmente recebemos aqui a nossa querida musa, né, do Café Literário, a Maria Gravina, né, Rosa? A Rosa passou aqui para baixo. Isso. Aqui, Né, Rosa. Rosa? Quer dar uma palavrinha? Seja muito bem-vinda, Maria. Eu agradeço muito estar aqui com Ó, vocês. Maria Gravina, já há muito tempo, né? Eu e Vanessa estávamos sempre desejando ter este encontro com você, porque nós admiramos muito a sua história, a sua trajetória, e a gente sabe que a gente tem muito a aprender com você, sobretudo ao falar desse trânsito da migração e dessa migração e desse diálogo aí, né, com o Japão, com a Itália e Brasil, esse triângulo que nós achamos assim muito rico. E o título dos seus livros também, né, são bem provocativos. Então a gente quer falar assim, explorar tudo que a gente puder em relação ao seu livro, tá? As suas obras, a sua escrita. E Eu que gratidão por agradeço você estar muito. aqui conosco hoje. Obrigada também, viu? Então, Maria, se apresenta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho sobre o seu livro, que a gente vai te ouvir, tá bom? Então, o livro surgiu, né? Começou com As Bambinas e os Samurais. Isso aqui, As Bambinas e os Samurais Alagoanos, a Bambina Paulista. Começou, esse livro foi publicado em 2018. Tem um detalhe muito importante nesse livro, que eu resolvi escrever depois que meus pais já tinham falecido, o que é uma pena, porque realmente eu podia ter aproveitado muito mais da história, né, dos bastidores da nossa saída na Itália, coisa que eu não pude fazer com eles. Mas eu pude fazer com a minha sogra, que saiu do Japão e que me contou nos mínimos detalhes. Mas olha, como foi a saída, o que aconteceu no navio, quando chegou em São Paulo, para que fazenda eles foram, o que é que eles encontraram lá. Não tinha arroz para comer, nada do que o japonês comia tinha lá. Chegaram a comer mamão picado, com banha, uns negócios bem doidos. Então, eu acho que muito da riqueza do livro está nessa história, muito da história japonesa, e na parte italiana, os meus tios me ajudaram muito na Itália. Então, teve um tempo que eu nem me sentia tão italiana assim, sabe? Porque quando você chega no Brasil com 2 anos de idade, você vai crescendo aqui e o que tem de italiano em você é o dialeto que você fala em casa com seus pais. Então, isso era para mim ser italiano. Eu falar o dialeto de Polignano, Polignano Amaro, onde eu nasci, e isso que para mim era ser italiano. Então, eu era mais uma turista. Mas quando eu comecei a escrever esse livro, olha, não tinha uma vez que quando eu fosse reler o livro todo, sabe aquelas revisões, 500 mil revisões que você faz, corta aqui, corta lá, para poder o texto ficar mais enxuto. Mas era um chororô. Era uma coisa assim impressionante, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, mas eu sou italiana. Por que que eu só sou brasileira? Porque eu tinha perdido a cidadania quando me naturalizei brasileira. Aí surgiu a oportunidade de eu escrever meu livro num concurso perto de Nápoles, em Frata Minore. Aí lá fui eu falei, eu vou escrever meu livro para ver, quem sabe, é o primeiro prêmio da minha carreira literária. Já estava publicado em italiano, tá? Em 2019 saiu esse. Chego lá, eu falei, não, mas quem vai, quem é finalista, não pode se dar o luxo de ir para a Itália, ser finalista, não ganhar nada. Não, vou aproveitar essa viagem para ver se eu recupero a cidadania italiana. Então, eu saí daqui a mil para ganhar esse prêmio e virar italiana de novo. De tanto que eu chorava assim, cada vez que eu lia o livro, é impressionante isso. Depois, quando eu ia para Poliana, eu parava na porta da casa onde eu nasci
Via Embriane número 9. Parava ali e ficava imaginando minha mãe comigo no colo, meus tios correndo atrás de mim, e ficava aquela coisa na cabeça, e falei, não, gente, não, eu tenho que recuperar essa cidadania. E aí eu consegui ganhar 2 prêmios naquele evento, 2. Foram os 2 primeiros prêmios da minha carreira, foi lá perto de Nápoles, e de lá eu voei direto para o escritório da advocacia que me indicaram. Consegui depois fixar a residência e começar meu processo de cidadania. Em 2 meses eu consegui essa cidadania. Veio a pandemia, eu lá sozinha naquele caos, e aí foi. Bom, então, de qualquer forma, a história aqui é bem comprida, e eu não sei nem se eu já respondi o que você me perguntou, se eu derivei para outras coisas, mas esse começo é voltar a ser italiana, o papel que o livro teve nesse retorno de eu voltar a migrar de novo. Tenho residência fixa na Itália, então eu fico lá e cá, bem menos do que eu gostaria, porque meu marido voltou a estudar e agora eu só posso ir nas férias dele. Então, já cheguei a ficar 6 meses na Itália. Agora eu não posso fazer mais isso, mas eu vou todo ano. Então, eu fico muito contente de ser uma cidadã ítalo-brasiliana. É isso. E foi aí que surgiu Maria o Gravina, livro. eu estou aqui emocionada, muito. Vanessa, como é que você se sente aí? Hoje eu fui reler, né, como eu estava dizendo, para ficar fresco aqui, né, que às vezes a gente lê a nossa cabeça, né? E aí, Maria, o que me tocou muito, o que queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você não se incomodar, sobre essa questão que você conta sobre a memória e o corpo. Porque em muitas vezes nas suas passagens ali é pelo gosto, pelo cheiro, né, que você diz que reconhece, como o limão, você conta aquela questão do cheiro do limão, Ah, né? nossa, gente. Como é que é isso aí? Você deixa tão profundo e é tão emocionante isso, porque eu sou uma meia bobona de sempre chorar de emoção, entendeu? Eu tenho isso de chorar de emoção. Então, eu achei tão lindo algumas passagens, tudo, suas, quando você fala que o paladar tem memória, né? O que é que você acha que está É, mais vivo em você? Como é que você conta aquela questão ali de recomeçar, né? Inclusive da sua tese que você tirou de lá, daquele recomeçar da sua família. Estou misturando tudo, mas você conta melhor aí para as pessoas, né? Explica para elas, para quem ainda não teve oportunidade de ler essa joia rara, né? essa história do paladar eu falo assim bem diretamente quando eu me lembro da minha escola pública, Uhum, que a escola era uma escola que tinha uma diretora muito avançada. E essa dona Lígia, naquela época, ela dizia que não adiantava uma pessoa tirar 10 e não saber se relacionar bem com as pessoas. Ninguém falava isso naquele tempo. Hoje, a gente sabe disso, como é importante esse ativo, vamos dizer assim, esse ativo, essas habilidades que a pessoa tem, né? Mesmo em época de inteligência artificial, mais do que nunca, essas habilidades, elas ganham um poder impressionante. sei. Então, ela dizia isso, então a diretora era uma diretora muito moderna para a época. Nessa escola, ela tinha o apoio de uma instituição, de uma ONG, naquela época que nem tinha ONG, mas tinha uma organização que ajudava a escola. Então, essa escola era uma escola pública na área rural, mas a gente tinha teatro, banda, horta, o refeitório moderno. Então, eu me lembro da criançada correndo para pegar limão no terreno da escola, aqui na Granja Viana, que é onde eu estou agora. Uhum. E a gente pegava esse limão e apertava no arroz branquinho. Gente, eu me lembro disso. Eu sinto o gosto do limão rosa, limão rosa, aquele limão rosa apertado naquele arroz branquinho com aquele feijão. Gente, até hoje eu me lembro. Acho que você deve ter ficado tão impressionada com É, isso. E isso. você falou. E minha sogra fala do mamão com a banha. E do bacalhau. Ela disse que comia um bacalhau naquele tempo. Era um negócio duro pra caramba. Mas era o que tinha. Não tinha arroz, não tinha nada que japonês comesse naquela época. Então, essa coisa da comida, né? É impressionante. E quando eu vou para a Itália, gente, não é possível. Eu só consigo
me lembrar dos tramezine, do macarrão. É demais, né? O prosecco lá da região onde eu tô, essa coisa dos sabores, né? Da culinária, do cheiro, é impressionante como isso fica na gente demais, demais. E como Desculpa se eu evoca interrompo essas. vocês. Ó, desculpa Oi, se eu oi. Ah, interrompo vocês. Olha aqui o que eu tenho, olha. Que que maravilha! maravilha! Tá bem atualizada Vocês têm que você. morrer de inveja. Eu tenho autografado e tudo. Olha que maravilha. Não, mas você sempre me prestigia, viu? Você é uma leitora fiel, nota 1000. Nota mil Brava, mesmo. Marcela! Marcela não é fraca, não. Eu acho que Não isso me mesmo. marcou muito, Maria, só para finalizar, porque tem uma crônica do meu pai que me emociona assim, onde ele fala do cheiro da tangerina. E aí, quando eu fui reler hoje e vi essa questão do limão no arroz, eu me emocionei e me lembrou também isso, né? Como que É, essas lembranças, né, essas memórias que ficam impressas assim, num cheiro de algo que nos toca profundamente, né? Que toca é. a nossa emoção, não é isso? São as E tem uma memórias gustativas, né? Exato. Memórias gustativas Gustativo. que ficam gustativas. registradas no nosso Isso, cérebro Exato. e que quando a gente vê ou quando a gente pensa, nos remete, né, a um tempo vivido isso. É isso aí. e que, Gostoso, né, Miss. e que foi contribuindo para construir a nossa identidade. Fantástico Fantástico, isso. é. Mas isso Esse que vocês estão arroz com falando limão, nunca tinha ouvido falar. Olha que é maravilha. E e hoje limão a rosa, gente é não é? apaixonado com o risoto, né? Um risoto É, com limão não é limão ah, siciliano, era limão siciliano. rosa, aquele limão É, deve cravo, ser, né, que a gente chama. Mas não sei, isso eu aqui em Minas tem um limão assim, tipo esse limão rosa, que a gente chamava de limão capeta, porque ele era Capeta? muito forte. ele é meio Não sei laranjinha, se né? Ele é meio laranjinha. isso, Mas laranja. então, isso que a gente está conversando agora faz a gente lembrar o seguinte, que quando a gente escreve, a gente não tem a menor ideia do que é que vai despertar nas outras Exato. pessoas. É. Então, o legal que eu vejo de escrever é que você faz a metade do trabalho, a outra metade a pessoa que lê que faz a outra parte, porque as Sim. conexões que as pessoas encontram, É. nenhum escritor consegue imaginar, né, Marcela? Quando você escreve, você não está imaginando o que é que a outra pessoa que está lendo vai conseguir fazer conexão com o quê? Você fez a conexão com seu pai, com a É. tangerina. Isso. Imagina, quem escreve não vai pensar nunca É. numa possibilidade dessa, né? E aí, talvez Acho uma que coisa até que alguém pensou em cortar e como pode tocar profundamente, veja, que foi a primeira coisa que eu falei, tanto os leitores, né? Por isso que a gente tem que estar sempre atenta aí a essa emoção, né? Não seria o é, mesmo livro sem essa lembrança, não é é, mesmo? no tempo que a escola pública, poxa vida, era É isso que eu ia te falar, que da maravilhosa. professora que você fala muito, essa professora que você está dizendo aí, né? A escola pública naquele tempo era, era assim, top, né? Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu que a escola foi degradando o nível de ensino. Eu acho que está tudo muito perdido, e não é no Brasil só, sabe? Eu acho que tá todo mundo tentando descobrir o que é educação hoje também, né? Sim, O que ensina numa escola, porque o apelo à informação, a informação é bombardeada de todos os lados. Não falta informação, mas falta como vamos analisar tudo isso? Como é que uma criança, o que importa para a formação de uma criança, para a carreira dela, para a vida profissional dela? É difícil mesmo, a gente está numa mudança de paradigma, né? Mudança de tudo. Bem difícil isso. E Maria Gravina, mudança de paradigma são anos, séculos. E tem um filósofo francês, só uma palhinha, que é Edgar Morin, nem sei se ele é vivo Hum, ainda, porque sim, ele fez sim. 100 anos, não tem sei, será 3 que anos que ele fez 100 ele anos. Edgar faleceu? Morin, eu Uhum, acho que faleceu, que é o que é, escreveu os 7 sábios necessários à educação do século XXI. E ele fala o seguinte, que a escola, que o conhecimento, que a informação está aí para ser acessada a qualquer momento, e que a escola precisa mudar a forma de pensar e de organizar o seu currículo, que se a escola der conta de trabalhar com literatura, com arte e com filosofia, ela já fez o seu papel.
E eu Olha, acho, eu Mas acho infelizmente são as concordo. fantástico. coisas que querem Que cortar não tem, sempre, né? que não Que querem tem. cortar, né? A filosofia, a arte e a escrita e a Na literatura dizem literatura. sempre que não serve para nada, não é assim que falam? É. E a gente, pois aí eu estou aqui pensando tanto que a gente, né, nesse café literário, tem buscado, né, esse diálogo e essa valorização É, de escritoras de diversas partes do mundo, de diversas formas. Maria Gravina, que riqueza! A vez que nós, né, o nosso encontro com a Marcela foi um encontro muito rico. E com você, a foi. gente tem certeza que seria um encontro também marcante de memórias afetivas pelo seu livro. Vanessa, você tem alguma outra pergunta para fazer para Eu a tenho, mas se alguém Gravina? quiser perguntar algo, né, que eu já fiz a primeira, eu posso esperar. Marcela, que leu, você quer falar algo, Eu Marcela? pensei, eu estava querendo ver com o Marcelo, se alguém aqui tiver lido. Inclusive, eu estou louca para comprar o livro da Gravina e da Marcela, mas eu estou assim, estou indo no Brasil, na casa da minha mãe, está uma loucura, mas eu vou comprar. A Tá. Marcela que está com o Tá livro feliz. ali, que é a privilegiada, que está me fazendo inveja. Tem alguma parte do livro da Gravina que te tocou, que você destacaria, ou que você gostaria Não, de fazer alguma pergunta para a Gravina? não tem nenhuma parte em especial que me tocou. Me tocou todo o livro, porque a história da Maria é muito parecida comigo também. Até Acredito. no sentido da ancestralidade. Por exemplo, eu também sou italiana, crescida no Brasil, né? Isso. Então, a Legal. gente já tem essa situação em comum, né? E É, também, quando eu falo da ancestralidade, das minhas avós, das minhas tias, é o mesmo sentimento que ela tem. Então, enquanto eu lia As Bambinas e os Samurais, em muitos pontos lá eu me identifiquei que eu me senti eu mesma. é Não é isso. muito diferente. Você está entendendo? Mas eu queria perguntar para a Maria uma coisa. Como é o seu processo de inspiração? Como funciona? Você caminha? Você observa? Você anota? O que acontece antes de chegar no papel? Olha, eu sei assim o que é que eu quero, mas eu não consigo fazer como eu vejo assim muitas pessoas que são dessa área da literatura que dizem assim, não, porque aí você faz a introdução, depois você define o capítulo um, Hum, o capítulo 2, o capítulo. Gente, eu não consigo nunca fazer um negócio desse quando eu começo a escrever. Porque, no caso dos meus livros, tanto esse como o da pandemia, né, que a Marcela mostrou, tem muita pesquisa, eu preciso ler muita coisa, isso, ele mesmo, que depois virou assim, ó, depois que eu ganhei o prêmio nos Estados Unidos, a hum, editora botou o selinho hum. do prêmio, e aí tá agora ele aqui. Então, ixi, eu estava falando me perdi um Estava pouquinho aqui. falando que esse processo criativo que às vezes, Sim, né, sim. algumas pessoas Então, indicam, eu né, preciso começam a ler escrever. muita coisa, muita coisa. Aí as pessoas falam, mas não é a sua história que você está contando, para que você lê tanto? Mas quando eu vou falar do processo migratório, gente, é muita coisa. É muita A coisa. história do Brasil inteira apareceu no livro. Eu começo a falar do fim do século XIX e chego até o começo do século XXI. Então, são mais de 100 anos, cento e poucos anos. Isso envolve a história do Brasil, envolve a coisa da nossa família, envolve a situação que estava na Itália quando eles saíram, o que estava acontecendo no Japão quando eles saíram. Então, é muita coisa que eu preciso ler. Então, eu não consigo definir o que, é que eu vou dizer em cada capítulo. Na medida que eu vou lendo, que eu vou encontrando, e para mim foi muito bom eu estar na Colômbia nessa época, fiquei 4 anos em Bogotá, eu estava aposentada e meu marido foi a trabalho, então lá eu consegui muita coisa sobre migração em língua espanhola. Então, ali me ajudou demais. Olha, eu lia sem parar, muita coisa. Então, na medida do que você vai lendo, você vai construindo o que é que vale a pena entrar, o que é que não vale a pena. E aquelas revisões gigantescas, né?
você faz 500 mil revisões, corta aqui e vai até ficar no formato que a gente quer. Então, eu leio muito antes e eu não levo pouco tempo. Este livro das Bambinas, aí vocês vão dizer, caramba, levei 12 anos para escrever. Por quê? Eu queria escrever primeiro uma história para minha família, que registrasse o que aconteceu com a minha família, porque as pessoas vão embora, não fica nenhuma palavra para nada, ninguém sabe nada, some todo mundo e sabe, fica todo mundo sem saber nada da sua história. Então, eu queria isso, registrar. Mas depois eu vi que tinha muita correlação com a história do Brasil. Falei, não, mas isso não interessa só a minha família. Isso interessa muita gente que viveu, como a Marcela está falando, ela também viveu tudo isso, ela viveu essas coisas. E eu vi muita gente que veio do Nordeste para São Paulo que viveu as mesmas coisas, não mudou de país, e faz as correlações como imigrante. Então, são essas coisas assim que essa costura que a gente precisa fazer e ler muita coisa. Já no caso desse Ninguém Mais Quer Saber, esse aqui que estava na Itália, que eu passei aquele terror da pandemia sozinha, quase que eu não volto, porque os aviões já não estavam mais quase voltando. Esse eu levei 3 anos, mas eu fiquei muito focada e comecei a escrever na Itália mesmo. Então, quer dizer, eu já dei uma melhorada, né? De 12 anos, passei para 3 anos, deu um upgrade bom. Mas é isso, aí eu vou construindo na medida do que eu vou lendo. E aí é muita coisa mesmo que eu leio, sabe? Vai puxando daqui, vai puxando de lá. Bom, Ô, mas enfim, Maria, o deixa eu meu só te. processo criativo é esse, de muita Interessante, leitura de história. porque era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Porque eu estava justamente na página, veio naturalmente esse tema, né? Que é assim, a rigor, o que você fala logo ali no início. Esta não é somente a minha história, é antes de tudo a nossa história, né? Cujo conteúdo passeia pela geopolítica, mostrando que o mundo se encontra em um momento delicado, no qual as fronteiras exercem ainda um grande papel. Então, assim, você diz desde o início que o seu livro conta a nossa história, né? E isso É, é muito importante, porque, por exemplo, até na segunda-feira, na mentoria ali com as meninas, eu estava falando isso. A Ania Selan, que é a mãe da psicogenealogia, diz isso no início do livro dela, chamado Meus Ancestrais. Eu estou estudando na escola dela, né? Então isso é muito debatido. Quando a gente vai fazer a nossa árvore genealógica, a gente tem que levar muito em consideração, não é só a história da minha família, do que aconteceu ali, mas qual exato. era a história do mundo, da onde aquela pessoa estava, o que Isso, estava acontecendo ali. Não tem como descolar essa história do não mundo, não tem. é? Não tem E só como por tirar isso isso. É, que interessa para todos, porque senão exatamente. ficaria aquela coisa muito para você mesmo, né? Entendeu? Mas quando você coloca a sua vida dentro desse panorama histórico, Uhum, interessa a todo mundo, uhum. sabe? Aí faz Interessa muito todo mundo e sentido. interessa saber o que estava acontecendo com aquelas pessoas, quais eram os medos, as angústias deles, como você conta tão bem, né? E que a gente está recebendo hoje como herança emocional. Entende? Em É, relação ao meu trabalho, essa é a minha pesquisa. Entende? O que estava acontecendo ali naquele exato momento histórico do mundo que afetou aquelas pessoas e que foi passando de gerações e gerações. E você relata isso tão bem, tão e passa, profundamente, né, Maria? é, e passa mesmo de Rapaz, geração para E geração, viu? de geração em Sabe? geração. O tipo de comportamento dos meus filhos que eu vejo, eles nem sabem disso, que eu que estou dizendo, mas eles refletem isso de alguma forma, sabe? E eles não viveram as dificuldades que eu vivi. Então, quando Uhum. eles nasceram, a gente tinha um padrão de vida elevado, a gente estava numa outra condição totalmente diferente. Os 4 filhos estudaram, fizeram tudo o que quiseram, um mestrado, e foram para o Japão e fizeram intercâmbio. Fizeram tudo, mas você sente que essa história perpassa a vida Está de ali, não todos é? eles, É. como um fio, assim, sabe? Sim, Acho que vocês sentem isso nos filhos de vocês, né? sim, Acho que muito, muito, muito. Eles não muito. viveram nada daquilo que a gente viveu, aquela confusão de migração, nada, nada. Mas eles Sentem e os carregam, sintomas são os mesmos é sintomas. É impressionante isso. impressionante mesmo, sabe? A Tem a postura Luísa deles. aqui, ó. Não sei se ela está querendo falar ou se foi um erro Ah, famosinho. que levantou a mão, né? Você está aí, Luísa? Luísa e Marcela. Luzia? Luísa não, Luzia, né? Luzia, Luzia, Luzia. Ei, boa tarde, boa tarde no Brasil. Vocês estão na Itália aí, Gravina?
Ô, Luzia, ai, que alegria ter você aqui. Estou ouvindo aqui. Eu falei que eu estaria ouvindo. Ai, que Estou bom. ouvindo aqui. Li o Muito bem, livro, mas Luzia. Ela é foi do grupo tudo. de escritoras, ela é do grupo de escritoras, maravilhosa. Ah, você não consegue ligar sua câmera não, Luzia, para se apresentar para gente? Peraí, vou ligar então. Só um Tá, minuto. obrigada. Ela faz parte do nosso grupo que se chama Escritores que se Apoiam. Ah, o nome é bem bom, Ai, né? apoia mesmo. Parabéns, Luzia. Gostei, hein? Gente, peraí, só um minuto. Estou arrumando uma confusão aqui. Tá? E ela já leu o livro, ela já leu o livro. Ela Vai já no leu o seu livro tempo, dela. Luzia. Ah, Ah, conseguiu. Luzia, Agora prazer te sim. ver aqui, viu? Ai, Estou Luzia aqui é muito simpática, né, ouvindo. Luzia? Obrigada, obrigada. É um grupo muito bacana que nós participamos. Eu não gostaria de interromper a conversa de vocês, né? Não, Mas mas não interrompe, não. Ajuda, né, Maria? Ajuda muito, sim, sim. o livro da Gravina foi maravilhoso, a leitura, nossa, fantástico, muito bom. E a gente, igual ela falou, né? Na verdade, não é a história dela, é quase muito mais que isso, a história do Brasil, a nossa história, né? Porque a nossa formação social, política, cultural, né? Ela perpassa né, por tudo isso. E eu só gostaria de colocar o seguinte, quando vocês estavam falando a questão da educação, né? Fui Ah, educadora durante 34 anos, agora dedicando à literatura, né? E infelizmente a gente percebe, né? Esses desafios na educação que não estão fáceis, né? É, Não sei ao certo onde começam, mas é isso aí. Eu creio que os educadores precisam, né, realmente vestir a camisa, a equipe das escolas também, né, porque educação e também as famílias, né, que precisam mudar um pouco a forma como eles vêm educando os filhos, né, essa é, permissividade que muitas vezes só atrapalha. Bom, é é muito isso. Não vou falar difícil. muito, não, que eu quero ouvir vocês. Um É e um você é mundo abraço. escritora difícil. também, então, Luzia? Sim, sim. Ah, Ela escreveu um Na livro semana muito que bonito. vem eu estou lançando O Segredo das Mulheres do Engenho. ah, Quando Muito lindo, alguma... viu? Super recomendo. Deixa o link, Luzia. Ah, depois passa pra Gravilha, gente, viu? Gravilha. Passa pra Muito Oi? gente. bonito, Nós gente. amamos as escritoras, né? Vale a pena, Precisamos, viu? Vale a pena. Um A livro precisamos muito Gravilha, bonito. conhecer mais a obra da Luzia, né? É, eu não vou tomar o tempo de vocês, não, porque é para vocês aí o tempo. Mas semana que vem, né? E ele já está disponível no link também. Ah, e eu queria dizer o seguinte: quando a Gravínia fala da importância da pesquisa, do estudo, né? Eu também penso do mesmo jeito, né? Apesar de ser uma ficção, mas assim, a gente precisa pesquisar, precisa ler, precisa muito. muito, né, É, Gravina? Bom, é, então é aí com vocês, tá? Tô aqui Obrigada, ouvindo. Luzia. É um prazer, viu? prazer é você aqui, viu? Obrigada. E alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Maria? Não, eu Meu- tinha antes levantado a mão, mas a ah, Luzia falou tudo aquilo que eu queria falar, então tá falou? certinho. Falou tudo aquilo que eu queria falar. Sidney, quer perguntar algo, Sidney? Você que gosta de ter umas perguntas boas, né? Bom, obrigado, não. Imagina, parabéns, Gil, Maria Gravina, muito legal. É que eu estava vendo toda essa história Obrigado. da migração aqui, me lembrou de uma amiga minha aqui de Santa Catarina, Marlene Favari, que é descendente italiana, e ela lançou, ela é historiadora e também é escritora, poeta, mas ela lançou um romance ano passado chamado O Lenço e o Rosário, que abarca 100 Hum, anos de imigração italiana da Itália aqui para Santa Catarina, né? Nossa, E é quanta muito legal, riqueza porque deve foca nas ter. mulheres. E é uma história que não é uma história só de alegria, não. Tem muita violência que essas mulheres sofreram quando vieram para cá. É um romance, um Imagina. trabalho maravilhoso da Marlene Fabre, que é
uma historiadora de mão cheia, conhece bem porque é descendente italiana, escreve muito bem, muito legal. Então, eu estava ouvindo a Gravina, estava lembrando da minha amiga Marlene de Favre, viu? E Que se eu não me engano, O nome ótimo, dela? queremos conhecer, viu? olha, Marlene? eu faço contato com ela, tenho certeza que ela vai adorar falar aqui no livro dela com vocês, viu? Que Ela tem um Ah, vai ser bom, trabalho muito bom. particular. Sidney. Vocês vão Como, Obrigada. gostar como é o dela, é uma nome dela, historiadora. Sidney? O Oi? Ô, nome dela Sidney, é Marlene Marlene de quê? Marlene de Marlene Favre. Pavari. Favre. Favre. Pavari. Sucesso Pavari, faz ok. sucesso. É, só Ah, quiser, eu que posso fazer bom. contato com ela, eu sei que ela vai adorar, viu? Que Que bom, que bom. Vai ótimo. ser legal, sim. Muito bom. E Agora, falando Obrigada. da educação também, não posso deixar de falar também, né? Sempre que a gente fala essas dificuldades que a gente vê na educação, né? Eu sempre lembro do Darcy Ribeiro que falava, Darcy Ribeiro que foi um sociólogo, educador também, falava, a crise da educação não é uma crise, viu? É um projeto, é, é uma ideia de fazer que as pessoas não pensem, que as pessoas não Exato. criem Muito consciência, né? bem. É. E para falar de outro grande educador, né? Que é o Paulo Freire, quando a educação não é libertador, o sonho do oprimido é ser o opressor. Hum. uhum, Então, a educação faz é um grande desafio, um desafio não só para os professores, mas a gente também, né, como sociedade, tem que estar sempre ligado e tentar e entender a importância da educação, né? Não só jogar é. só nas costas do professor, né? E é Ah, incrível ah, essa Ô, questão Vanessa, da educação mesmo. Desculpa, Maria, estar falando algo? Ah, não, eu queria tá falar vendo que aqui? hum. esse livro, na verdade, que em italiano saiu La Bambina e Samurai Brasiliani. Esse livro, na Itália, eu recebi 10 prêmios literários, em italiano. Ah, 10? 10 prêmios. Que Em bênção! português, eu Ah, não, eu participo, mas eu não vejo assim a mesma importância que eu vejo que os concursos literários na Itália dão para esse livro. E agora vai sair em italiano, eu acho que vai sair lá para maio, esse livro da pandemia, porque eu estava na Itália e esse livro tem que sair italiano. uhum. Ele saiu em francês, que foi lançado em Paris em abril, na Páscoa do Ano ano passado, passado, né? É. e em português. Mas ele vai sair em italiano e eu vou participar desses concursos literários novamente, porque realmente o que a gente viveu na Itália, que muitos de vocês estão aí na Itália, sabem muito bem o que a gente viveu, Sim. e eu estava sozinha, peguei um dos últimos voos, e aí vai. Então vai ser o segundo livro italiano que eu vou ter. Esse tema é muito importante, Maria, porque, como você disse, parece que todo mundo esqueceu, né? Esqueceu. Parece O que livro todo se mundo chama esqueceu, como se nunca tivesse acontecido nada, e realmente Exato. aqui foi brutal, porque aqui foi o primeiro lugar, né? Quando realmente, eu nunca me esqueço, à noite, e eles deram a notícia que a partir daquele momento não podia mais sair, né? Então a gente se viu em casa de uma hora para outra, foi assim, de uma hora para outra, né? Que eles Pois falaram, é, a partir eu de agora descrevo. não pode mais sair. Como? E a gente falou, como assim? Né? Tem que ficar Eu, e eu trancado em casa, né? E eu tinha ido para Roma, para um concurso literário em Roma, e tive que voltar correndo, É, porque iam fechar tudo, era 8 de é. março. Eu me lembro, Então, os trens, aquela confusão, um caos tremendo, exato, entendeu, né? todo mundo É, voltando nas é, estações de trem, e um contaminando o outro, é. aquele caos. Então, esse livro aqui, ninguém mais quer saber. O trauma da pandemia, o seu esquecimento e o limiar de uma nova era. Então, esse em francês. Em português, ele saiu com a outra capa que eu falei, porque quando a editora viu que eu ganhei o prêmio nos Estados Unidos, isso foi em outubro agora, um prêmio de jovem adulto em português. O livro não foi em inglês. Ele foi em português e eu ganhei nos Estados Unidos. E fui até lá. Olha que Incrível! legal. Ah, Então, tem uma premiação em Los Angeles, uma cidade próxima a Los Angeles, praticamente entre São Diego e Los Angeles, que era premiação para livros em português, em espanhol e em inglês. Então, e esse eu falei, imagina, eu vou mandar um livro em português, mas era em português mesmo, tinha um espacinho para, ah, língua, para livro em português. E eu falo dos Estados Unidos aqui, porque esse negócio aqui pegou o mundo inteiro, então não tem como é, não ser internacional um livro é. que fala da pandemia. E eu fui ler agora que ele vai sair em espanhol. Em Buenos Aires, ele vai ser lançado entre 18 Opa! e 21 de março, agora. Que Já fiz a alegria, revisão toda. Maria!
Então eu vou ter esse livro em português, em francês e espanhol. E italiano, Opa! que está sendo feito em italiano. Esse aqui da pandemia, porque tem que sair em italiano. Porque o negócio foi vivido lá, É. sabe? Foi toda aquela confusão e eu estava lá, vocês estavam lá, e eu registrei tudo que eu pude, sabe? Então é um resgate da memória que a gente se esquece E você vê demais como que das nesses coisas. momentos, né, Maria, a gente consegue ser criativo e produtivo, aquilo que a gente estava falando no início, né? Justo nesses É, momentos mais desafiadores. Seu exemplo é incrível, num momento onde todo mundo parou, ficou desesperado, né? Você deve ter nossa vivido Senhora. também o início assim, mas depois você conseguiu, né? Organizar essa informação. Organizar, exato, e transformar em algo para ajudar a todos nós aqui, né? É porque quem lê fala assim, mas meu Deixar Deus, a é memória. mesmo, eu É, já tinha me esquecido disso. é. Eu achei que eu tinha que escrever porque as pessoas iam se esquecer daquilo. Quer dizer, eu nem achei que ia esquecer de tão violento que foi. Mas quando eu volto para a Itália, eu olho assim, parecia que não aconteceu nada, aqui no Brasil também não aconteceu nada, e a gente que estava aí sabe muito bem o que a gente viveu, né? Aí volta para cá, outra confusão, enfim. Então eu acho que foi um registro muito bom que não digo pelo livro, mas pelo conteúdo mesmo, sabe? De registrar uma fase que a gente viveu, muito humanizado no sentido do sentimento que a gente tinha, dos medos, tudo que a gente vivia, eu registrei tudo isso. Deve ser emocionante. E o que eu E fico eu, pensando, eu pode falar. ganhei nos Estados Unidos. Aí eu falei, Você bom, vê que é alguém então incrível, né? gostou. Alguém O que eu gostou, fico porque eu. pensando, Maria, é assim, eu não li esse aí, eu não li, então você pode me dizer. O que eu fico pensando é assim, que nessa época eu lembro bem que todo mundo falava assim, ah, agora o mundo vai ser diferente, né? As pessoas Pois vão é, se unir, você se lembra? Começou todo mundo a falar isso, agora todo mundo vai ficar mais unido. E o que eu não, vejo, não sei se é percepção de todas, é ainda mais é, separação, né? piorou tudo muito, Piorou, não muito, é? assim, As pessoas se as tornaram pessoas. mais individualistas, houve um Isso, oposto do que isso. estava todo mundo falando. Sentindo, né, que ia mudar É, muita agora a coisa. gente precisa se unir, porque veja, o mundo está nos mostrando. E de repente todo mundo esqueceu, entre aspas, né? E se tornou mais isolado ainda. É Então, e incrível, quando eu fui né? fazer a revisão em Ah, espanhol, que eu acabei de fazer a revisão agora, que vai ser lançado, como eu falei, em março, lá em Buenos Aires, eu me surpreendi com o que estava escrito lá. Quer dizer, eu mesmo escrevi, mas a gente vai passando, não vai é, lembrando. Quando eu fui fazer a revisão em espanhol, eu falei, meu Deus, tudo que está acontecendo agora dá tá para ali já. entender perfeitamente com o que estava aqui. Porque o que o Trump fez naquela época, Uhum, e o que ele perdeu terreno no mundo global, se distanciando e negando, a uhum, Rússia e a China avançando, e uhum. agora o que é que a gente vê? A gente vê os desesperados da globalização. Quem são? Estados Unidos e Rússia. Isso. Eles são os desesperados da globalização. Por quê? Porque mas sabe, quando eu reli o livro na versão espanhola, eu falei, gente do céu, olha a continuação disso aqui, o que é que deu, sabe? Porque ele se isolou, deixou o barco correr tranquilo na mão da China e da Rússia, que ocuparam o mercado, ocuparam espaços, e É, agora ele está desesperado, correndo atrás do tentando fazer prejuízo, algo, né? É. tentando fazer algo, e aí realmente ele é um desesperado da globalização, junto com a Rússia. Posso falar uma coisinha? O que acontece? Você, Maria, que é casada com um oriental, você sabe muito bem que os orientais, eles se comportam em silêncio. Por Verdade, é. exemplo, Trump faz muita bagunça, fala muito, enquanto Trump fazia todas as ameaças deles, que ele é muito, quer parecer muito, a China, no silêncio, Conquistou o mundo. ganhou terreno. Agora ele está desesperado. Conquistou o mundo Exatamente. inteiro. E tá provocando o antigo imperialismo agora no mundo. É, Porque Você está ele entendendo? recuou, é, e os outros tomaram espaço é, político é. com as Exatamente. vacinas, com as É, e, vacinas, e agora ele está se impondo, está se comportando realmente como na um força, imperialista à força, na com força. a desculpa que prendeu Maduro porque é um ditador.
Mas ele não é o único ditador do mundo, você está entendendo? Mas ele quer aquele ditador porque ele está atrás do ourodeiro. Exato. Você está Mas sempre entendendo? são os ditadores que interessam nessa época. O Brasil era o quê na época que os Estados Unidos tomou conta daqui? É, Era o período da É. ditadura militar. Então, é muito conveniente uma ditadura, sim, né? Para quem quer manipular, né? sim. Mas é isso. E a Então, Rosa esse estava qual? Queria registro. falar algo, Rosa? Que a Ô, Rosa Rosa, levantou a mão? mas está Sim, fechado os seus. eu É, queria pronto, agora. falar. Hum. Meu microfone estava fechado, desculpa. Eu queria voltar. A discussão está interessantíssima, poderíamos ir toda a noite nessa discussão, mas eu queria voltar um pouquinho aqui, porque eu lembrei o seguinte: no início do nosso encontro, a Gravina disse que procurou o livro da Alice, né, para ela ler, para ela Isso. se atualizar. E aí, Maria Gravina, escutando o seu relato em relação às suas obras, que falam, né, dessa relação da memória com o corpo, da memória gustativa, do recomeçar, das relações humanas, dos processos de lutas, dos processos de conquistas, de caídas. É, Alice, né? Ao ler Alice, a gente se enxerga em é, muitas passagens. A gente se exato. vê em muitos episódios de Alice que enfrenta muitas dificuldades e tenta sair de muitas delas com diversas formas e encontra diversos personagens. Então, Uhum. no seu livro, com certeza, você fala de muitos personagens importantes na sua vida, um deles você, que para mim ficou muito marcante isso. E aí eu queria saber uma coisa, eu queria jogar para nós, né, para a gente pensar. Qual a relação dos seus personagens com alguns episódios vividos pela Alice? Eu dei uma olhada no livro todo e peguei dois pontos muito interessantes que até eu mesma falei, nossa, isso aqui é Alice pura. Que é, ó, esse trechinho na página 220, desse aqui, né? Que é a última Sim. versão. Por incrível que pareça, é mais fácil tomar a decisão de partir rumo ao desconhecido do que voltar ao país de origem. Isso porque os imigrantes conseguem visualizar os supostos ganhos de diversas ordens, apoiados nas informações recebidas pelos seus conterrâneos, que atestam a conveniência da ida para as novas terras. Ou seja, quando a Alice cai naquele buraco, o imigrante faz a mesma coisa. É mais fácil ele se atirar no desconhecido do que voltar. Ele não consegue voltar fácil. Ele consegue ir. No desconhecido ele vai, mas ele não quer voltar porque ele não quer, ou porque, por vários motivos. É mais difícil voltar do que ir, entendeu? Então eu achei que isso, quando a Alice vai correndo atrás do coelho, ela se atira naquele buraco. Eu falei, nossa, isso aqui é a cara do livro da Alice. E tem outra passagem aqui que eu achei também um pouco parecida. Eu vou ter aqui, ó. Seja como for, aí já fechando o livro. Seja como for, migrar é preciso. É humano migrar. A história do mundo não se sustentaria sem a migração de pessoas, seja de aventureiros, trabalhadores, empresários, operários, etc. O capitalismo mundial, em suas crises cíclicas, empurra as pessoas de um lado para o outro, e não é sem razão que são utilizadas expressões como fluxo e onda para indicar direcionamentos e comandos que não podem ser desconsiderados, ainda que existam importantes aspectos individuais envolvidos na tomada de decisão no momento de migrar. Ou seja, é aquela coisa assim, o migrar é muito aventureiro, muitos trabalhadores, empresários, tudo girando, cada um com objetivo próprio. Apesar da gente falar que existe o fluxo, existe a onda, não é todo mundo que entra no fluxo, nem é todo mundo que entra na onda. Migrar é uma coisa muito particular e muito pessoal. Porque quando a gente fala fluxo e onda, parece que todo mundo foi, né? E não é assim, vocês mesmos são exemplo disso. Se vocês pegam quem está na Itália
e eu que estou aqui, a gente sabe que eu fui, por exemplo, eu fui a das últimas da família a migrar. Os meus parentes ficaram em Poliana, não vieram, entendeu? Mas eu estava naquele fluxo mundial, sabe? Então, essa coisa dessa movimentação de muitos atores, né? De muitos atores nessa decisão de ir embora e de conhecer outros mundos e conhecer outras coisas. Que vocês fazem isso muito Fantástico. bem, né? Essa relação que você faz Lindo. é fantástico. Eu vivo isso na minha família, né? Os meus pais, com meus 5 irmãos, vieram da Itália, são migrantes italianos. E aí eu perguntei para eles depois, mas por que que vocês não voltaram quando Pois é, perceberam que a situação aqui estava difícil nos primeiros não anos? Não consegue tinha como facilmente. voltar, não tinha como voltar. É E isso. as últimas palavras do meu pai, né, antes de morrer, agora eu me sinto mais brasileiro do que italiano. Isso é E, verdade. então, o que É, que eu fiz? Eu, nascida e crescida aqui, eu quis voltar para a origem, para as minhas raízes. e Então, foi, né? Alice no País das Maravilhas, Alice, nesse ciclo de Alice, né, Vanessa? Sim. A gente quer, né, continuar essa discussão justamente para a gente buscar, né, refletir sobre algumas atitudes que as pessoas tomam, sem buscar julgar ou criticar, mas, né, buscar acolher muitas vezes, que eu achei muito bonito a Luzia falando, né, desse grupo de escritores que um, né, dá suporte ao outro, um ajuda o outro. Uhum. Isso é muito legal, né? Isso é uma rede de irmandade, digamos assim, que que é como se fosse uma tessitura, né? Que um É, vai tecendo o outro e vai estimulando. Mais alguma outra coisa que você esse grupo, estabelece essa esse relação grupo, com a Alice? não, assim, que eu peguei de imediato foi isso que eu falei para vocês, assim, sabe? Claro que o livro inteiro, se dá para a gente sair pincelando e buscando, mas eu vi, assim, a história perfeita nessas duas passagens. Sim. E queria falar do nosso grupo, né, que a Luzia faz parte, dessa coisa da escrita, que é muito legal, muito, cada um escreve de um jeito, sobre temas diferentes, e é muito gostoso isso, muito bom trocar ideias, muito, muito, muito. Então, mais de um ano e Você meio, né, Luzia? Acho que mais de um ano e meio. É, é presencial ou é virtual? tudo virtual. Uma parte é de Minas, outra parte é daqui de São Paulo, outra parte de onde é mais, Luzia? É espalhado, bem espalhado. Estou aqui ouvindo, viu? Pois é, mas não é uma delícia o nosso grupo? É Sim, muito sim. bacana, E muito a gente bacana. criou uma sintonia, uma amizade, um carinho que é algo assim, muito bom, abençoado. Muito bom mesmo. É Todo um mês grupo tem um que tem. sorteio. Tem o Oi? sorteio de um livro nosso para ler, sabe? Todo mês tem um sorteio. E aí, naquele mês, todo mundo lê aquele livro daquela pessoa que foi sorteada. Todos são escritores, todos. Maria, põe no grupo o contato desse grupo, que eu gostaria de entrar, se eu puder. Ah, vai ser maravilhoso. Se vocês Pode? quiserem. Opa! É, Sim, põe sim, aí você vai o gostar link. muito. Vai Se gostar, sim, vocês Marcelo. quiserem, me põe no grupo, então. Nós vamos fazer uma reunião, Tá, dia 31 amanhã, depois da manhã, nós vamos fazer uma é, reunião e eu vou falar sobre isso, porque a gente vai redefinir os nossos tá, passos aqui para frente, porque agora a gente já leu tudo, não, mas pelo menos uma obra de cada uma de nós. E aí eu vou falar das pessoas novas que vão tá entrar legal. em você. Eu acho que você vai gostar muito, Eu com me certeza. Maria convido, viu? Gravina, Eu me Maria, convido. Perfeito. Aí. E Ale, você não Maria, quer falar algo, Ale, em relação a esse seu trabalho com o que você ouviu aqui? Eu estava pensando nisso da genealogia. Ah, sim, eu adorei saber do livro da Gravina, eu quero muito ler já faz tempo, porque realmente essa história de imigração, ela mexe muito com a gente, né? É. E justamente assim, eu tenho essa imigração italiana, eu morei mais de 20, quase 20 anos na Itália, e agora não estou lá, mas assim, eu tenho um vínculo muito forte com a Itália,
E tem um vínculo muito forte com o Japão também, porque Ah, que o legal. Japão, na minha cidade, assim, São Paulo é cheio de descendentes de japonês, Isso, cheio, isso, mas isso. tem com muitos mestiços, eu trabalhei, namorei alguns também, então É Não, é mesmo? muita coisa, né? sim, eu tive acho que 3 ou 4 namoradinhos mesticinhos, Ah, né, então assim, Não tem parte como da minha escapar, né, história André? também, Alessandra? Não tem como não, escapar, né? não tem. Não aprendi a falar uma frase em japonês, aprendi a falar eu te amo, que é Aishu Greimasu Akata. É, Maravilha. que Aí, ó, só para realmente, você falar, ó, olha aqui, ó, tudo em japonês, ó. ai, que bonitinho. Não, escrever, não sei não. Eu decorei o que ele me falava, É, entendeu? E nem sei se é verdade. mas olha, Acho que sim. isso aqui tem que ser lido por aqueles filhos de italianos, de brasileiros que estão no Japão há muito tempo. Eles têm Sim, que tenho ler isso aqui, amigos que porque migraram para o Japão, é porque a sabe? história Tenho do que foram para Brasil, lá e não é, migraram. isso, a história do Brasil, que os pais viveram, por que que eles foram para lá? Eles não falam direito português muitas vezes, mas falam japonês. Então eles têm como ter acesso a isso aqui. Então eu fiquei muito emocionada Mas porque eu fui criada junto de japoneses da família Matsuzaki, passei infância é, com essa turma, então eu já me considero bem japonesa. E não é à toa que eu fui me casar com um, né, que não era dessa turma, era da outra turma, e que tem tudo a ver comigo. e entrou E uma quando eu pessoa fui, aqui, ó, Maria Takayoshi. Quem que é meu é? marido. Ah, é seu marido? Falando dele. E quando eu morei no Japão, eu morei 5, 6 meses no Japão. As pessoas, o lugar onde eu fiquei, eles disseram assim para mim: engraçado, você é tão japonesa. Eu falei: aí eu nunca pensei nisso, mas é porque eu tinha vivido 10 anos com a família Matsuzaki, criança, tudo criança. E era baralho, e era jogo, e era musiquinha, tudo em japonês. Não podia dar outra coisa, entendeu? E no Japão eles me acharam muito japonesa. que legal. Vê que coisa. Ai, E você sabe assim, que a imigração foi tão forte em São Paulo que eu lembro que esses mestiços que eu estudava, que eu conhecia, né? Eles tinham aulas de japonês. E tinha uma professora que ensinava eles a escrever e a falar em japonês, sabe? Eu achava super bonito o caderninho deles com esses desenhinhos aí. Eu via isso. Então, assim, é, Agora que vê, ó. Olha que bonitinho. Tá vendo nesse livro aqui? É o meu passaporte é, italiano. Quando eu que vim da legal. Itália. Ah, eu era pequenininha assim. Então eu peguei bem na beiradinha da capa do livro e botei eu, minha mãe e minha irmã aqui, bem pequenininho. Eu tinha ai, 2 anos quando eu migrei. Agora a capa ficou linda, 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 linda. A gente indo pro, como se fosse a gente indo pro porto, sabe? Mas as outras capas são essas. Essa aqui é a capa do livro mais atualizado. Em italiano é isso aqui. O baú que minha mãe trouxe todo o enxoval dela no navio. E isso aqui foi a primeira vez, né, que eu escrevi, que foi a mala, né? Eu estava morando em Bogotá e eu consegui essa mala no mercado de pulgas lá, que eu tirei essa foto, falei a cara do livro. Mas é isso. Mas o que a Vanessa estava falando em relação à ancestralidade, essas pesquisas genealógicas que eu fiz algumas já, e assim, eu participo de várias outras, de grupos também de genealogistas, que eu conheço alguns, e é muito bonito você ver, assim, coisas que, é isso que você falou, Maria, que as pessoas não sabem do que os outros viveram, porque a história vai se perdendo, mas a história se repete. Algumas É, coisas ficam gravadas na gente, a gente não sabe como, sabe? É é verdade impressionante, mesmo. né? A tecnologia, a gente traz sem saber. Por isso que é legal você estudar, você ver de onde vem. Eu gosto muito, É, me dá um prazer muito grande quando eu descubro as origens das pessoas, sabe? Eu tenho muito prazer nisso, faz muito bem para mim e para a eu pessoa sempre falo também, isso com claro. a Ale, né, da importância do trabalho dela e que eu acredito muito que o futuro é ancestral, né, e que em breve as pessoas vão começar a fazer se interessar pelas suas heranças emocionais e pela sua árvore genealógica, não esse para fazer resgate, né? passaporte, não para fazer passaporte, mas de verdade É, como um processo profundo, não é, de conhecer as suas origens e a si mesmo, né, entende?
Eu chorei muito durante esse período de escrita desse livro, muito, Isso. sabe? E eu me achava tão brasileira, sabe, assim, porque eu vim com 2 anos, me achava tão brasileira, apesar de eu falar o dialeto de Polignano, que não é pouca coisa, mas me achava muito brasileira. Aí, de repente, baixou o Acho negócio. Que loucura, gente, não adianta, viu? Agora eu queria falar também dos livros infantis. Esse foi o ótimo. primeirinho, Hum. sobre o cachorrinho, eu andando, Que pensando na bom, eu vida, abri. o vira-lata me seguindo, e meus netos amaram a historinha, pediram para eu publicar. Esse aqui foi meu primeiro livro. Isso foi em 2016, então faz 10 anos, né? 10 anos que eu publico livro. Depois, no período da pandemia, eu me dediquei à horta, a criar galinhas, aquela coisa, né? E aí começaram a sumir os ovos. E eu comecei a ficar com raiva, porque era basicamente o que eu fazia. E sumiram os ovos, meus netinhos. Ah, Então, aqui eu falo do meio ambiente, eu falo lindo, a ilustração é a coisa mais linda que eu já vi. É a coisa linda demais, gente. Sabe aquelas. Lembra do tempo que a gente era criança, que tinha umas histórias? Olha que lindo. sei. A pessoa, ela é da tatuagem, e ela, olha, muito linda a ilustração dela, sabe? Muito bonito Que mesmo. Então, lindo. cada livro foi feito por uma pessoa diferente a ilustração. Isso aqui é estilo mangá. Esse aqui é o último, no tempo da pandemia, eu enfiada com meus netos na Toca do Lagarto. Isso aí é a ficção. Primeira vez que eu escrevi um livro de ficção. E aí, eu e os meus 5 netos enfiados na toca, e essa toca existe aqui dentro, aqui em casa.